hospitais têm sim esse acessório disponível para a mulher em trabalho de parto. Mais um método de conforto, e acho que o mais fundamental é que a mulher consiga ter uma respiração tranquila e o relaxamento do corpo. Também não existe uma regra de ouro para respiração. A mulher deve seguir o que o seu corpo está pedindo e fazer uma respiração mais tranquila e profunda possível, com o objetivo de oxigenar bastante o útero e o bebê também no momento da contração. É comum que a gente veja a mulher, quando começa a ter a contração, se tensionar e dar uma travada na respiração. Então, quem estiver junto com ela, ou ela mesma, pode se focar em lembrar de respirar tranquilamente, profundo, e soltar o corpo, né? Quando a mulher tensiona, ela entra nesse ciclo, né, de tensão que gera mais dor, e a contração que já está forte, fica uma briga de uma tensão contra a outra. Então é importante que na hora que vem a contração, a mulher faça essa respiração o mais tranquila possível, ciclos profundos, e mantenha o corpo bem relaxado. Isso vai permitir com que a contração passe de uma maneira mais suave. Algo que pode contribuir tanto no foco da parturiente quanto nas técnicas de respiração é a meditação. Aquela gestante que pratica meditação nas últimas semanas que antecedem o parto, com certeza terá uma prática mais fácil na hora que ela estiver em trabalho de parto. A meditação vai ajudar a parturiente a se manter centrada e focada. E ela também pode usar algumas técnicas de visualização criativa, tanto de forma mais objetiva, imaginando, por exemplo, que o colo do seu útero está se abrindo, que o bebê está encaixando e que o parto está progredindo, assim como visualizações mais subjetivas, mas que têm a conotação de abertura, como uma rosa que desabrocha, ou uma gotinha que cai e reverbera. Então, tudo que tem a mesma simbologia de abertura, de relaxamento, vai ajudar com que a mente da parturiente mande essa mensagem para o corpo. Mais um recurso que acho que é o melhor de todos é o uso da água quente, em diferentes formas e em diferentes momentos do trabalho de parto. O quente faz com que a musculatura relaxe, e a água também permite o relaxamento emocional da mulher, dando mais conforto para ela em cada fase. Geralmente a gente começa sugerindo uma bolsa de água quente direcionada ao local onde a mulher está sentindo mais dor, que pode ser a lombar ou pode ser o pé da barriga. Banhos ilimitados, então no começo do trabalho de parto, um banho bem prolongado pode fazer com que as contrações se tornem mais suportáveis, ou durante o trabalho de parto, nos momentos em que as contrações tendem a chegar em picos mais fortes, também vai ajudar a mulher a se manter mais relaxada. E a imersão em banheira. Normalmente a gente indica que a banheira seja reservada para o final do trabalho de parto, por dois motivos. Primeiro, porque é um método mais relaxante. Então, se a mulher usa muito no começo, pode ser que o trabalho de parto se alongue um pouco, visto que a musculatura uterina que está começando a trabalhar relaxa por completo. E o outro motivo é que, por ser um dos melhores recursos que a gente tem disponíveis, ela usa como uma última alternativa antes de solicitar analgesia, por exemplo. A gente chama a imersão na água de epidural das parteiras, porque ela dá um relaxamento mais profundo, e aí talvez a mulher ganhe um tempo no final que permita com que ela passe pelo trabalho de parto sem precisar da analgesia. Mais uma forma de alívio da dor, que na verdade não é nenhuma técnica, é a presença de uma doula. Então, os estudos científicos mostram que essa presença feminina durante todo o processo do trabalho de parto contribui para que as mulheres sintam menos percepção da dor, se sintam amparadas, tenham melhores experiências e também melhore as taxas e os desfechos dos partos. Então, diminui o índice de cesarianas, diminui os pedidos de analgesia epidural, de uso de parto instrumental, né? Então, a presença de uma doula é um dos fatores que contribuem demais para que a mulher consiga passar pelo trabalho de parto sem
a analgesia, né, usando os recursos não farmacológicos. E aí, claro, cada doula tem a sua característica, a sua formação. Eu imagino que uma doula que seja psicóloga talvez use mais a questão emocional, uma doula educadora física vá mais para essa questão. Eu, como naturóloga, uso bastante as terapias naturais complementares. Entre elas, as principais possibilidades são o uso da fitoterapia, que são as plantas medicinais. A mulher pode se utilizar no trabalho de parto de plantas que tenham função tanto relaxantes, como a camomila, quanto outras plantas que tenham um efeito estimulante das contrações uterinas, como é o caso da canela. Outra planta que pode ser bem interessante é o gengibre, que é um adaptógeno, né, ajuda a mulher a se adaptar em cada fase do trabalho de parto e a também ganhar um pouco mais de energia quando ela já está muito exausta. De qualquer maneira, é super importante ressaltar que o uso das plantas medicinais deve ser orientado por um terapeuta ou por um especialista. Embora a maioria das plantas não possa causar efeito em baixas concentrações, algumas plantas são indicadas somente no trabalho de parto e não na gestação, ou as doses são muito específicas, então não aconselho que a gestante faça uso de chás e fitoterápicos no trabalho de parto, nem na gestação, sem o acompanhamento de um profissional. Uma outra possibilidade terapêutica é a aromaterapia. A aromaterapia usa os óleos essenciais, que são substâncias extraídas das plantas aromáticas, com o objetivo também de relaxamento ou de estimular contrações. A aromaterapia ela tem basicamente duas vias de ação. Uma via de ação que é mais física, então a gente pode usar o óleo essencial diluído em um óleo vegetal e fazer uma massagem ou colocar num difusor de ambiente, e aí a gente terá uma reação fisiológica, né, uma resposta do organismo, que vai depender de que óleo essencial a gente está usando, e também uma resposta emocional. A criação de um ambiente com um aroma fica mais fácil. Um dos aromas que é mais seguro e que a gente usa bastante no trabalho de parto é o óleo de lavanda, especialmente num difusor ou no óleo da massagem. A lavanda tem propriedades sedativas, antissépticas, tranquilizantes, sonorífera, e analgésica. Então é um óleo perfeito para o trabalho de parto, ajuda a mulher a se acalmar, cria um ambiente positivo, uma atmosfera de relaxamento e tem todas essas funções fisiológicas. Assim como a fitoterapia, a aromaterapia deve ser praticada por um profissional, que vai saber sobre os limites de segurança, quais são os óleos indicados e as formas de aplicação. Ainda uma possibilidade terapêutica, a cromoterapia, que é o uso de cores, né? Cada cor tem um padrão de vibração e a gente consegue, aplicando ao ambiente ou direcionando a mulher, fazer com que ela energeticamente entre em ressonância com aquela cor. Em linhas gerais, a gente pode considerar que as cores quentes, como vermelho e laranja, são estimulantes, então eles tendem a gerar mais contrações e estimular o trabalho de parto, apressar as coisas, e as cores mais frias, como o verde e o azul, o efeito contrário, de relaxamento. E aí, dependendo da fase do trabalho de parto e das reações da mulher, a gente pode usar algumas tonalidades ou outras. Ainda é possível usar os florais de Bach, que são extratos líquidos de plantas silvestres, mas que seguem o mesmo princípio da homeopatia, de diluições até um ponto em que não existe a matéria física, mas sim energética da planta. Um floral que é bem utilizado no trabalho de parto é o Rescue, que é o